A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco pelo tablet ou smartphone e assista nossos cultos online no site inne.com.br. Ouça Nasa Rádio pelo site nasaradio.com.br e acompanhe nossas redes sociais facebook.com/INN Europa e twitter.com/INN Europa. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Ao observarmos a palavra do Senhor, nós encontramos esse testemunho do apóstolo Paulo, suas palavras à igreja aos Coríntios, no capítulo 4, versículo 7 em diante. Paulo disse assim: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Você podia dizer: olha, louvado seja o Senhor, porque a vitória, o poder e o fato de eu permanecer é por conta da ação de Deus em minha vida e não por conta daquilo que eu sou, porque eu sou vaso de barro. É a graça, é a graça, é o poder de Deus que atua em nossa vida. Paulo diz: olha, temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que esse poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Aí Paulo diz: sofremos o quê? Pressões de todos os lados, contudo, não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. Paulo, ele expressa e fala muito bem a respeito da fragilidade da pessoa humana, tão bem representado na figura de um vaso de barro. Mas nos surpreende Paulo dizer que ele pode superar e vencer por conta da excelência do poder de Deus que atua em nossa vida. Até porque nós sofremos pressões, nós somos perseguidos, nós ficamos perplexos, e todas essas situações, ou esse contingente de situações, estão à nossa volta diariamente, constantemente. E se há alguém que pode falar com propriedade a respeito das aflições e das pressões que sofreu durante a sua vida, não há alguém com tanta propriedade como Paulo e alguns outros que estão nomeados no texto sagrado. Nesse mesmo livro, nós vamos encontrar no capítulo 1, versículo 5, por exemplo, Paulo dizendo assim: da mesma maneira como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, igualmente, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Veja que Paulo diz que os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós. Quando falou aos irmãos, a igreja aos Coríntios, diz, versículo 8 do capítulo 1, irmãos, não desejamos que desconheçais as tribulações que atravessamos na província da Ásia, as quais foram muito acima da nossa capacidade de suportar, de tal maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. Paulo está dizendo que a luta foi tão atroz, foi tão grande, foi tão forte, que mesmo ele, imbuído do chamado, conhecendo a Deus, no exercício de seu compromisso em atender o chamado que Deus tinha lhe dado, esse homem diz: as lutas, tribulações foram tão grandes na província da Ásia, muito acima de nossa capacidade de suportar, de maneira que chegamos a perder a esperança da própria vida. Eu penso que alguns dos senhores se encontram aqui hoje à noite, tiveram lutas tão desgastantes, tão duras, que podem dizer como Paulo: a luta
foi acima de nossa capacidade, acima daquilo que podíamos suportar, de tal maneira que perdemos até a esperança de nos salvarmos. Esperança para o casamento, esperança para a vida espiritual, esperança para a vida profissional, lutas, aflições, dificuldades que têm por objetivo não permitir que Deus conclua sobre a nossa vida a boa obra que Ele começou. Veja que nessa carta, lá no capítulo 11, Paulo fala a respeito das lutas pelas quais passou. Versículo 26, Paulo diz assim, versículo 24 do capítulo 11, Paulo diz da extensão da luta pela qual ele atravessou ao longo de seu ministério. Ele diz: 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui espancado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei um dia e uma noite exposto à fúria do mar. Muitas vezes passei por perigos em viagens, perigos em rios, perigos entre assaltantes, perigo entre meus próprios compatriotas, perigo entre os gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigo entre falsos irmãos. Trabalhei arduamente, por diversas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes atravessei longos períodos em jejum, suportei frio e nudez. Além de tudo isso, pesa diariamente sobre mim a responsabilidade que tenho para com todas as igrejas. Paulo está aqui testemunhando e falando do seu trabalho contínuo e das pressões pelas quais ele possuía. Lutas, aflições, dificuldades imensas. Por certo, para alguns parece soar estranho o fato de terem que enfrentar e passar por adversidades, enfrentando lutas e dissabores, quando não deveria ser uma surpresa. Até porque na palavra, nos lábios do Senhor Jesus, Ele declarou: no mundo tereis aflições. E a palavra aflição significa dor profunda, desconforto, luta, padecimento, tribulação. Então, por que é que quando nós passamos pelas tribulações e lutas, nos surpreendemos e ficamos imaginando com a nossa alma que Deus não está nos amparando, não nos ama e não quer nos favorecer? O fato é que nós precisamos colocar em nosso coração que as aflições fazem parte desse tempo presente pelo qual nós vivemos. Não significa ausência do amor e do cuidado do Senhor. Pelo contrário, diz respeito ao fato de estarmos vivendo nessa vida, nesse mundo que jaz no maligno, cuja graça de Deus superabunda aonde está o pecado, e que é graça que nos alcançou a despeito da condução ou do poderio do nosso adversário. Você tem que pôr em sua alma o que aconteceu com a sua vida, ou o que tem acontecendo com o seu coração, também faz parte das aflições que cada um de nós passa ao longo de nossa jornada. A questão não é ser afligido, a questão não é a provação ou a tribulação. A questão é a visão que você possui quando estas coisas começam a acontecer. A questão é o seu compromisso de vida quando você se sentir sozinho, desamparado, em meio a uma provação ou a um questionamento. Que tipo de postura, de posicionamento, de fé, discurso que você vai desenvolver à medida que você está no centro ou no calor da batalha? Nós sabemos no Velho Testamento que homens e mulheres foram duramente provados por conta de sua fé.
Haja vista, em nossa memória, trazemos o nome de Sadraque, Mesaque e Abidnego, cujo nome foi trocado por conta de serem levados presos para a Babilônia. Mas veja, em face ao discurso do rei, que dizia que eles precisavam se curvar perante a estátua que foi levantada, sobre o perigo de serem lançados no lago de fogo, ou na prova de fogo ardente, se não o fizessem. Lá estavam esses homens, prova dura. Chega ao conhecimento do rei que eles não se curvariam, e o rei indignado então diz: se não obedecerem à minha palavra, serão lançados num lago de fogo. Então aqueçam a fornalha 7 vezes mais. E eu quero ver qual é o Deus que pode livrá-los de minhas mãos. Ora, homens piedosos e cheios de fé no Deus vivo, que é o nosso Deus, responderam ao rei Nabucodonosor, lhe dizendo: fique bem sabendo, rei, que nós não nos curvaremos perante a estátua que levantastes. E se o nosso Deus quiser nos livrar, Ele tem poder para nos livrá-lo, senão que esse seja o nosso destino. Mas nós não vamos nos curvar diante da pressão, diante da dificuldade, diante da prova. Então, nós sabemos o destino desses rapazes. Se encontram a caminho da fornalha de fogo ardente. A Bíblia diz que os homens que estavam levando Sadraque, Mesaque e Abidnego caíram mortos antes de chegarem às chamas, tamanho calor que tiveram que enfrentar. São colocados no meio do fogo, no meio da prova, no meio da dificuldade. E o rei fica esperando o desfecho e o pior. O seu discurso era esse: eu quero ver quem é que vai livrá-los de minhas mãos. E para sua surpresa, o rei começa a observar e a fazer conta no meio daquela situação. Ele faz conta, ele olha para dentro do fogo e conta quem está lá dentro, e faz uma pergunta até curiosa, porque sabia muito bem quem foi condenado. O rei pergunta: quantos é que nós colocamos dentro do fogo? Quantos é que estão passando pela provação? Quantos é que nós pressionamos para que desistissem, mas não desistiram? Quantos foram? E a resposta, ela vem precisa: de fato foram 3. Foram 3. E logo o rei começa a contar o testemunho vivo, dizendo: mas eu vejo um no meio deles. E a um no meio deles tem um aspecto de Deus, tem um aspecto diferente. Foram 3, mas há 4 no meio da fornalha. E logo chama aqueles rapazes para fora daquele fogo. E a surpresa é que em vez de virem 4, saem 3. Porque o que estava no meio da prova, o que estava com Sadraque, Mesaque e Abidnego, era o Senhor Deus poderoso, o Deus de Israel, aquele que está ao nosso lado, aquele que caminha conosco. É por isso que o livro de Isaías, quando faz menção a respeito da prova, capítulo 43, vale a pena a gente debruçar os nossos olhos sobre o texto. O profeta foi falando e dizendo a respeito das muitas lutas que nós enfrentamos. Diz o texto de Isaías 43, versículo 2. Versículo 1: não temas, porquanto eu te salvei, chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Versículo 2: quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, não te submergirão. Quando caminhares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou teu Deus, o Santíssimo de Israel, o teu Salvador. Quantos podem glorificar a Deus hoje à noite? Porque não existe prova, circunstância, pressão, aflição que possa fazer com que Deus não seja glorificado, se você se posicionar em meio à luta que você está enfrentando. Deus é a nossa garantia de prosseguimento. Pressões, lutas, dissabores. Ora, a Bíblia diz que não havia nenhum resquício de fogo, de queimadura sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego. Absolutamente nada se perdeu. Pelo contrário, após a dura prova, o rei então disse que no reino que eu governo, a partir de agora,
o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja adorado, porque Ele é o Deus de toda a terra. E além disso, ainda promoveu quem havia condenado. Você deve pôr no seu coração, e é um fato e você já ouviu, quanto maior é a tua luta, maior é a tua vitória. Quanto maior é a tua prova, maior é o merecimento por passar por ela. E você então devia dizer, aleluia, pela luta e pela prova, porque o Senhor teu Deus há de abençoá-lo. Veja que o apóstolo Paulo está falando das aflições e das lutas, pressões. Sadraque, Mesaque e Abidnego passando por situações como essa. Se você ler o livro de Jó, no capítulo 2, versículo 13, vamos observar rapidamente para caminharmos e orarmos, para servirmos a ceia. Você vai descobrir o testemunho ou aquilo que estavam enxergando a respeito da vida desse homem. Seus amigos se aproximam, veem a cena e agora a afirmação a respeito daquilo que estavam contemplando em Jó é declarada. Versículo 13 do capítulo 2. Ficaram sentados no chão, na companhia de Jó, durante 7 dias e 7 noites seguidos, e nenhum deles dizia a Jó qualquer palavra, pois ao contemplar seu grande sofrimento, não encontravam forças para dizer nada. Viam que a dor era muito grande. Ora, a dor que Jó enfrentava, ela era muito grande por conta das perdas recentes pelas quais ele tinha atravessado. Não estamos falando de qualquer homem, estamos falando do maior homem do Oriente, dos personagens mais antigos das Escrituras. Alguns afirmam que o livro de Jó é o livro mais antigo das Escrituras. Estamos falando de um homem real, cuja biografia ela é vista e tratada dessa forma no capítulo 1. Ele era reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal, e era o maior homem do Oriente. Tinha cerca de 10 filhos, tinha juntas de boi, camelos, tinha jumentas e muita gente ao seu serviço. Um homem com uma descrição fascinante, um homem que sacrificava e adorava a Deus por conta do pensamento de que seus filhos podiam ter ofendido a Deus em determinada festa. Então ele se levantava às madrugadas e sacrificava holocaustos segundo o número de filhos que possuía, porque não queria que os seus filhos fossem encontrados perante Deus em débito, em pecado. Então Jó, como sacerdote da família, sacrificava a favor de seus filhos e o fazia continuamente. Homem grande, extraordinário, mas que a sua vida entra em turbulência e em perdas inexplicáveis do ponto de vista humano. Jó perde os seus bens, e a chuva está caindo, louvado seja o Senhor, que enche todos os reservatórios do estado, aleluia. Então veja, Jó, ele perde os seus bens. Não demoraria muito para que a notícia chegasse ao seu coração, a partir do versículo 19 ou 18, quando ele acabava de receber a informação de que suas empresas tinham quebrado, falido. Jó então ouve essa palavra: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, ou do filho mais velho, do primogênito. De repente veio um forte vento do deserto, atingindo com fúria os 4 cantos da casa, e essa casa desabou sobre a sua família, e eles estão mortos. Será que existe uma notícia tão trágica a um pai e a uma mãe, como a perda de um filho? Não estamos tratando da perda de um filho, mas tratando da perda de 10 filhos, que numa festa, num banquete, pense no seu coração os questionamentos que podiam invadir a alma de Jó. Senhor, será que o anfitrião não poderia, por indicação de tua vontade, ter desistido dessa festa? Porque o Senhor que nos ama tão sabiamente
inclinou o coração de meu filho para que ele se demovesse dessa atividade, e ao se demover, minha família não chegasse? Pense nas perguntas que vão invadir na alma. Esse vento não podia passar de largo, porque o Senhor é o Senhor do vento, e tudo pertence ao Senhor. Será que o Senhor faz caso de tudo que está acontecendo, e da luta e da provação que a minha família está passando? Mas em tudo, querido, em toda dor, e no momento de aperto, você encontra esse homem, versículo 20, ele se levanta, rasga o manto que vestia, raspa a cabeça, em sinal de que sua glória havia passado, logo em seguida, se ajoelha, encosta o rosto no chão, em sinal de humildade e adoração diante de Deus, e exclama em oração: nu deixei o ventre de minha mãe, nu partirei da terra, e Yahvé deu, e Yahvé tomou, louvado seja o nome do Senhor, bendito seja Deus. Que atitude extraordinária que comove o nosso coração. Será que a adoração, a devoção e a humildade, ela só pode ser precedida dos benefícios que nós recebemos? Ela só pode ser oferecida e dada por conta da plena satisfação de nossa vida? Ela só pode ser, Deus só pode nos encontrar ajoelhado sobre a sua presença, num sinal de reconhecimento de sua grandeza, só quando a nossa vida, ela tem um testemunho de acréscimo, de vitória rompante, das coisas lindas que fez por nós, de como a porta foi aberta, o filho foi curado, e a família caminha de vento em popa pelo mar da vida, sem que ele seja agitado. Ou a nossa devoção, a nossa oração, a nossa a intimidade com Deus, o nosso reportar a Ele, é tendo ou não tendo, é em crise ou sem crise, é na alegria, na tristeza, na saúde, enfermo, pobreza ou não. Nós estamos dizendo: Senhor, o Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o teu santo nome, louvado seja o teu santo nome. Uma aflição chega, uma surpresa desagradável bate a minha porta, uma dor que eu não conheço, uma nova luta, uma perda de saúde que até ontem eu não tinha, acordei bem, mas agora essa dor chegou e eu não sei qual é a origem dela. Meu casamento estava maravilhoso, mas algo aconteceu, não consigo identificar, e agora, por conta dessas questões, das aflições, será que o nosso Deus ainda não é digno de que a gente se ajoelhe com o rosto em terra, e a gente em oração, em sinal de humildade, diga: o Senhor é grande e poderoso, Ele é o Deus de toda a terra, louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo de Deus. Será que tem alguém aqui hoje à noite que em minhas lutas e as provações que está atravessando, podia dizer como Jó: louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Eu não entendo tudo, eu não sei tudo, eu não sei a razão da luta, eu não quero dizer que Deus não me ama, porque Ele me ama, e a prova, Paulo disse, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. A prova foi dada, meu irmão. Não fique pedindo para que Deus prove, Ele já provou o seu amor. O que você precisa agora pôr no seu coração é que, veja, o fato de você ser um grande homem, uma grande mulher, temente, que se desvia do mal, uma pessoa justa, honesta, boa, o fato de você ter uma família coesa, não significa que você não possa ser surpreendido por um vento que faça grande estrago na sua casa. Mas quando o vento surgir, trazendo surpresas e magoando o seu coração, lembre-se, existe um Deus nos céus, que habita sobre, se assenta sobre um alto e sublime trono, e Ele sabe de todas as coisas. Jó passa por essa contingência, ele sofre na carne. Capítulo 2, versículo 7, diz que Satanás tocou em sua saúde. Você pode ver o estado desse homem quando você lê o versículo 8.
Está lá, versículo 7. Jó foi ferido, afligido, com feridas terríveis, que iam da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó lançou mão de um caco de cerâmica, e com ele coçava-se, raspando suas feridas, sentado sobre as cinzas. Nós podíamos falar um pouquinho sobre a questão da saúde de Jó. Teve halitose, elefantíase, sua pele ficou apodrecida, atraía vermes, pus para todo lado, emagreceu, perdeu os dentes, caiu-lhe os seus cabelos. Você vai ler Jó capítulo 18 ou 19, se não me falha a memória, e você vai encontrar a descrição do sofrimento de Jó de uma forma detalhada em seu testemunho. Ele se encontra sentado fora da cidade, num lugar chamado Sobre as Cinzas. Esse lugar era o lixão da época. Era um lugar onde os pobres, indigentes, gente se aproximava para achar no lixo alguma coisa para poder amparar a vida e prosseguir. Esse é o maior homem do Oriente. Um homem que a questão de dias atrás tinha uma condição, mas agora tem outra condição. E como se não bastasse, sua esposa olha para ele e diz: homem, deixa de ser teimoso, versículo 9, em sua lealdade, isso não vai resolver nada, amaldiçoa a Deus e morre. Além de todas as lutas e pressões, Jó encontra dentro de casa uma palavra como essa, de que resolve a lealdade, de que resolve a fidelidade, de que resolve o compromisso com o eterno, de que amaldiçoa a Deus e morre. E nós ficamos surpresos, em meio às aflições de Jó, com o seu posicionamento, porque a maioria de nós, para não dizer de forma absoluta, todos nós, com uma luta menor, infinitamente menor, nós já amaldiçoaríamos e praguejaríamos. Para dizer, alguns nos dias de hoje estão dizendo: Senhor, eu não entendo, Senhor, por que isso, por que aquilo, por que não sei o quê, por que a minha vida, por que o meu filho, por que essa dor, por que essa unha encravada. Santo varão, levanta a mão e glorifica o Senhor, diz: Senhor Deus, o Senhor tomou, eu vou caminhar com o Senhor e Deus vai me abençoar. Veja que em tudo isso, versículo 10, olha só o que Jó diz: no entanto, perdeu o filho, doente, o inimigo pressionando, a esposa aconselhando a desistência. Jó então se pronuncia: mulher, tu falas como uma louca. Porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejamos, e não também o infortúnio que Ele nos permite? E em toda essa provação, os lábios de Jó não o fizeram vacilar e não o levaram ao pecado. Aflições, lutas, dificuldades, lutas pessoais, lutas por causa da família, lutas espirituais, tudo isso estava envolvido na história de Jó. Mas em meio a toda essa questão, Jó se pronuncia. E o pronunciamento que mais me encanta está lá no capítulo 19. Vamos observar, todos nós. Lá está esse homem sendo questionado pelos amigos, questionado pela família que havia sobrado após a perda dos filhos, a sociedade olhando e dizendo: não é esse Jó, não era esse o grande homem, não era. Todo mundo achando que esse homem tinha um final trágico, mas em meio a tudo que estava acontecendo, capítulo 19, em meio à ausência de força, vida espiritual combatida, provação, aflição, Jó se levanta com essa declaração, versículo 25: contudo, eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará para me defender e vindicar, ainda que eu esteja no pó do meu túmulo, e depois que todo o meu corpo estiver consumido pela terra sem carne, então contemplarei a face de Deus. Eu o verei com os meus próprios olhos. Eu pessoalmente, não outra pessoa o verá.
e me dirá como ele é. Ó, quão intenso é o desejo do meu coração por esse dia. Você podia louvar o Senhor hoje à noite, e aleluia, e aleluia. Jó, ele estava numa contingência ou num momento difícil, mas Jó estava dizendo: o meu Redentor está vivo, o meu Redentor está vivo, o meu Redentor está vivo, ele está vivo. E você podia glorificar o Senhor hoje à noite, porque o nosso Deus não muda, ele está vivo, ele está vivo, ele não está desatento, não está dormindo, não morreu, ele está vivo. E ele tem um pronunciamento. Já está falando de esperança. Olha, o momento é difícil, eu sei, alguns estão dizendo para eu desistir, mas eu quero lhe dizer que eu o verei com os meus próprios olhos. E agora, você chega ao final da história desse homem, no capítulo 42, ele diz: como eu almejo esse dia, como eu almejo esse momento, como eu almejo contemplá-lo. E agora no capítulo 42, no final do livro, você vai ouvir essa expressão no versículo 5. De fato, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Você podia glorificar o Senhor, porque através das aflições e das lutas, você vai ter uma compreensão maior de quem Deus é. Você vai provar o amor de Deus de uma forma diferente. Você vai provar a fidelidade do Senhor. Você vai ver o teu Redentor se interpondo entre a sua luta e a crise que chegou à sua casa. Você vai ter uma experiência diferente. De fato, não pense que você se encontra sozinho por conta da aflição ou da luta. A luta vai passar, e o que fica é o testemunho que você vai dar quando ela passar. O que você fez, o que você falou, qual foi seu comportamento, em que você acreditou. A luta vai, mas as pessoas vão dizer em louvor e adoração a Deus ou não. Ora, você olha para todo esse cenário e você encontra Paulo falando de sua visão ou de seu compromisso com o Evangelho a despeito da luta. Veja que na última carta do apóstolo, 2 Timóteo, vamos correr para lá, capítulo 4. Deus é fiel, Deus é bom, Deus é maravilhoso. Você podia ir glorificando ao Senhor enquanto você vai abrindo a sua Bíblia e dizendo: Senhor, aleluia, tem luta, mas tem bênção, tem aflição, faz parte de nossa vida, tem provação, faz parte. O que eu não vou ficar fazendo é lamentando, o que eu não vou ficar fazendo é pelos cães de casa, achando que eu sou um coitadinho, o que eu não vou ficar fazendo é achando que Deus não me ama, o que eu não vou fazer é achar que Deus não me assiste. Veja, Paulo, quando fala a Timóteo em sua última carta, é uma carta de despedida. Paulo está se despedindo, são suas últimas palavras. Mas olha o que ele diz, a partir do capítulo 4, versículo 16. Paulo diz assim, suas últimas palavras se encerrando: na minha primeira defesa, ninguém se fez presente para me ajudar. Pelo contrário, todos me desampararam. Contudo, que isso não lhe seja imputado em juízo. Todavia, o Senhor permaneceu ao meu lado. Você podia dizer para quem está pertinho de você, de quem mais você precisa? De quem mais você precisa? Ou do que mais você precisa? De quem? Paulo diz, olha, todos me abandonaram. Não tem momento assim em nossa vida, querido, em que você diz, fiquei sozinho, a luta é grande, não tem apoio da família, não tem apoio da igreja, não tem apoio de pastor, não tem apoio de irmão na fé, não tem apoio de sociedade, não tem apoio de governo. Eu me encontro nessa luta dura. Paulo está dizendo, ninguém ficou ao meu lado para me ajudar. Estava preso por ordem do imperador Nero, prestes a ser condenado.
E aí esse homem diz: vocês me abandonaram, mas olha, vocês estão perdoados. Porque eu quero dizer, o Senhor permaneceu ao meu lado. Não só permaneceu, Ele esteve ao meu lado e me abençoou com forças para que por meu intermédio a mensagem fosse plenamente proclamada e todos que não são judeus a ouvissem. E eu fui livrado da boca do leão. Você podia dizer aleluia. Assim, o Senhor me livrará também de toda a obra maligna e me conduzirá a salvo para o seu reino celestial. A Ele seja a glória para todos sempre. Amém. Paulo não está falando de livramento na carne. Paulo já estava certo, já havia dito: eu estou sendo oferecido por libação. Paulo já sabia que o tempo de sua partida se aproximava, mas Paulo tinha uma visão na cidade cujo artífice é o Senhor. Estava dizendo: olha, o Senhor vai me livrar de toda obra maligna e vai me conduzir a salvo para o seu reino. Tem algo mais importante na esfera humana do que isso? Absolutamente. Esta é a grande segurança de cada cristão, de cada crente. O Senhor nos livrará da boca do leão, de toda obra maligna. Você podia dizer aleluia, porque praga nenhuma vai chegar à minha tenda, nenhuma obra maligna, nem a boca do leão vai ser fechada, e o Senhor vai levar a minha casa em segurança ao seu reino celestial. Isso a despeito das lutas, das provas, das pressões, dos questionamentos, do mundo que jaz do maligno e do adversário que nos ronda como um leão procurando nos tragar. O Senhor vai fechar a boca do leão e vai nos levar a salvo ao seu reino. Você podia dizer aleluia hoje à noite, querido? Garantia de Paulo em minhas pressões: o Senhor me assistiu, o Senhor me deu amparo, o Senhor me concedeu forças. Sendo assim, eu posso prosseguir e eu posso avançar. Quando o salmista falou das provações e lutas, e eu quero terminar para a gente orar hoje à noite, ele disse: eu quero que você lá abra no Salmo 34, texto precioso para a gente poder orar e falar com o Senhor. Rafa, chega aqui, queridão. Salmo 34, vamos abrir todos nós esse texto tão extraordinário. Texto maravilhoso e lindo. Deus é bom, Deus é fiel, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Você já chegou no Salmo 34? Antes da gente ler o Salmo 34, Deus sabe, você também, nós também. Você tem enfrentado, se não enfrentou muitas aflições ao longo do ano, talvez algumas. De ódio emocional, familiar, questões físicas, lutas espirituais, pressões. O salmista, quando pensou nisso, ele escreveu, versículo 19. Lê com quem está perto de você, põe os olhos aí. O que acontece com o justo? Você tem um aleluia para dar hoje à noite? Você tem um glória a Jesus para soltar aí, queridão? O que diz no versículo 20? O Senhor preserva-lhe todo o ser. Versículo 22, o que ele diz? O Senhor resgata a vida dos seus servos. Todos os que nele buscarem refúgio serão absolvidos. O justo enfrenta muitas lutas, muitas adversidades, mas de todas elas, o Senhor o liberta. Tem vitória para a sua vida, tem vitória para a sua casa, tem vitória para a sua família, tem vitória para o seu casamento, tem vitória para os seus filhos. Mas veja, a vitória existe,
mas o justo enfrenta. É fato? Não é o que está dizendo a Bíblia? O justo enfrenta. O justo enfrenta adversidades. O justo não foge, ele enfrenta. Ele não desiste, ele enfrenta. Ele não reclama, ele enfrenta. Com o coração esperançoso. Paulo diz, vamos ver o que Paulo diz de novo. Vamos voltar para Coríntios de novo. Sua segunda carta, para a gente poder adorar e orar. Vamos lá. Capítulo 4, talvez agora você vai entender. Versículo 8. Sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Somos perseguidos, mas jamais desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada em nosso corpo. O justo enfrenta, e o Senhor o livra. Amém, querido? Amém? Você não vai ficar mais chorando pelos cantos, achando que é desamor de Deus, que é descaso divino. Você não vai ficar aí reclamando. Você não vai ficar murmurando. Você precisa compreender que as lutas do tempo presente fazem parte de nossa jornada, aflições, adversidades, mas nosso posicionamento em Deus é muito importante. Adorando, como Jó, reconhecendo a soberania do Senhor, cheio de fé e de esperança nos dias do amanhã, na certeza de que ainda que as pessoas nos desamparem e a gente fique só, a gente pode declarar como Paulo: o Senhor esteve ao meu lado, Ele me assistiu, me abençoou e me deu forças. Ele fechou a boca do leão e Ele me leva a salvo para o seu reino. Você podia nessa palavra hoje à noite levantar suas mãos onde você está e glorificar o Senhor hoje à noite. Você podia dizer: Senhor, eu estou com a minha alma satisfeita hoje à noite. Estou feliz por estar em tua casa, pela tua palavra, pelo consolo que vem do Senhor sobre a minha família. Fale com Deus agora alguns segundos, querido, onde você está. Enquanto o louvor vai chegando aqui rapidinho, fale com o Senhor onde você está. Fale com Deus onde você está. Fale rapidamente. Os irmãos vão servir a ceia, também vão chegar. Rapidamente, agradeça ao Senhor onde você está. Agradeça. Agradeça. Deus é bom. Deus é fiel. Eu vou cantando, vocês vão atrás. Pode ser? Deus é bom, Deus é fiel. Olha aqui para mim. Primeiro semestre, eu fiz uma oração assim, por causa de dor. Pô, Senhor, não estraga a festa não, meus filhos são pequenos. Quem vai cuidar deles? Eu sei que a minha mulher é internacional, o Senhor não vai deixar ela casar não, né? Veja, quantas orações a gente faz assim, desconfiando de Deus, imaginando que Deus não tem o melhor para nós, que Deus não se preocupa com a nossa família. Mas olha, maio, junho passou, as dores passaram, e hoje o pastor que teve dor lá atrás está aqui. Ontem eu comi churrasco, hoje eu almocei na casa de uma família maravilhosa, né?
Alguém diz, pastor, mas o senhor pode comer qualquer coisa depois da vesícula? Irmão, estou comendo mais. Mais. Porque assim, Jesus ele falou, eu vou tirar a vesícula, mas olha, vai melhorar, porque ela está atrapalhando, entendeu? Você pode ficar na bênção. Mas ainda, querido, que eu não pudesse ficar limitado, porque às vezes a gente fica mais limitado por causa da saúde. A gente tem que dizer, Senhor, esse corpo, ele vai voltar ao pó. Foi isso que Davi disse a Salomão, seu filho, meu filho, eu vou pelo caminho de todos os homens, ser forte e corajoso. Isso é um caminho para todo mundo. Mas quando a gente estiver por ele, a gente tem que pôr o nosso coração aqui, o Senhor me assiste. Ele está ao meu lado. Ele me abençoa e me dá força. E o diabo, ele é derrotado na minha família, na minha casa. É assim que a gente canta? É assim que a gente adora? É assim, não é? Vamos ficar de pé, todos nós. Em pé com o coração agradecido. Deixa eu fazer uma perguntinha simples. Quem é que está enfrentando aflições, seja ela pequena ou grande nesses dias? Tem alguém assim, pastor? Tem umas aflições aí, trabalho, luta, final de ano. Levante a mão. Em cima assim, descontentamento, pode. Não é? Às vezes nós pastores ficamos também com aflições, preocupações, algumas por causa da igreja, ministério. Mas você tem que pôr no seu coração, quando você estiver sozinho, o Senhor me assistiu, esteve do meu lado. E isso é o suficiente. Não é suficiente, irmãos? Não é suficiente para cada um de nós? Não é suficiente? É suficiente, não é? É suficiente. E agora, você pode dizer como Jó, por tudo que eu passei, Deus me levou a uma maturidade maior. Por tudo que eu passei, Deus me ensinou uma nova história, uma nova lição eu aprendi. Por tudo que eu passei, eu tenho uma outra maturidade. Por tudo que eu vivi, eu posso ajudar outros. E através de meu testemunho, outros glorificam o nome do Senhor. Pela luta que veio à minha casa, eu aprendi que Deus é fiel. E agora eu posso dizer, antes eu te conhecia de uma maneira, de ouvir falar. Mas agora eu te conheço de outra forma. Agora eu não só ouço, agora eu vejo. Agora eu contemplo. Agora eu tenho outra intimidade com o Senhor. Mas ela veio por conta das perdas que eu tive. Deus é assim. Ele vai levá-lo a uma maturidade maior, a uma experiência mais profunda, a uma intimidade maior com Ele. E tudo isso vem por conta das muitas lutas que você atravessa. Não desanime, não desista. Por isso que no começo do culto nós falamos, ainda estou de pé. Eu não desisto, eu não paro. Você pode olhar para quem está pertinho de você. Diga a essa pessoa, você não está sozinho, não desista, dê mais um passo. Você está de pé, estou de pé, estou de pé, estou de pé.